do dia! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa comigo, Débora Jazini, aqui na Madrugada Astral e na Vibe Mundial. Você já programou a sua semana, o seu feriado do domingo e todas as suas orações? Pois essa semana, ela não só é forte energeticamente, como as luas e as fases dela, nessa lua cheia, nós ficamos mais sensíveis, nós ficamos com mais, vamos dizer, percepção. Acho que essa é a palavra mais adequada. E aí, antes de vir para cá, eu estava fazendo, né, o programa e fazendo roteiro, tal. E aí eu estava batendo um papo com o Sr. Tranca-Ruas, antes de vir para cá, porque nós estamos preparando o novo oráculo dele, mas agora são cartas mesmo. E tem uma delas em especial que eu vou ler o texto para que você possa refletir neste dia, que é o seguinte: é o silêncio. O silêncio é um portal que podemos atravessar diariamente. Permitir-se ficar em silêncio e captar as boas energias precisa ter sabedoria. Feche a porta para as frequências mais densas. O mais complexo, sim, é silenciar a sua mente e deixá-la liberta de qualquer pensamento. Tente hoje reservar uns minutos para não fazer absolutamente nada. Não ouvir nada. Apenas sinta a sua respiração. Feche os seus olhos. Permita-se a esse exercício. E depois nos conte os resultados. Então, essa é a mensagem do Sr. Tranca-Ruas para todos nós hoje. E hoje nós estamos na lua cheia, né? Dessa temporada que é a temporada libriana. A gente tem que voltar, né? As nossas... como é que fala? Tá chegando aqui, pronto. Então, essa semana, aliás, todos os dias, nós temos várias datas comemorativas. Algumas a gente nem faz ideia, porque não é... A não ser quem é mais antenado, vai lá para saber... hoje é dia do quê? Hoje é dia disso, daquilo outro. Mas, pela astrologia, pelo tarô, pelo Petit Lenormand, nós temos, vamos dizer, uma antena um pouquinho diferente. E essa antena, ela nos traz algumas mensagens interessantes. Então, a partir do programa de hoje, eu vou falar de algumas que fazem parte do nosso dia a dia que a gente nem tem ideia, certo? Muito bem, hoje a Lua está cheia no signo de Touro, na temporada libriana. Então, primeiro, as duas são regidas, tanto Touro quanto Libra são regidos, aliás, por Vênus. Então, é um dia de delicadeza, um dia mais gourmet. E, se você sair às compras, cuidado, porque você pode escolher os itens que, com certeza, serão os mais caros. Então, economiza entre hoje e amanhã, que vai estar em Touro. Sai no sábado, porque aí você vai ter mais ideias, tá? Compre no sábado. Então, se hoje for o dia, tente fazer economia. As datas comemorativas, elas são o Dia Mundial dos Correios, o Dia do Atletismo, o Dia do Açougueiro. Aliás, açougueiro é uma das profissões que hoje, quando você vai no supermercado, nós temos várias marcas que já vem tudo prontinho, ficam nas gôndolas. Mas eu confesso a vocês que eu ainda prefiro o bom e velho, né, açougueiro do bairro. Porque, primeiro,
Ele vai cortar a carne do jeito que você quer. Ele sabe já. Até te avisa, olha, chegou tal coisa. E com certeza nós temos esses profissionais no nosso coração, porque eles nos ajudam a tratar da nossa proteína diária, seja carne, seja ave, para quem não é vegetariano e nem vegano. É o dia do atletismo, como eu falei antes. E antes eu trazia as cartas para a gente fazer na hora. E essa semana eu achei melhor fazer as previsões com as cartas do Petit Lenormand. E sabe qual foi a carta de hoje? Quando eu olhei, eu falei assim, nossa, que interessante. É a carta número 14, a raposa, que no tarô, nos arcanos menores, tem a correspondência do 9 de fogo, ou 9 de paus. E essa carta, ela nos convida a uma pausa. É uma carta de Sol no signo de Sagitário. Ela é uma carta intensa, elétrica, com muitas, vamos dizer, com muitos questionamentos para serem feitos. E, por que não dizer, é uma carta que nos pede persistência. Vamos insistir. A carta da raposa, a princípio, quando nós olhamos assim, essa carta é de uma pessoa um pouco velhaca, né? Ou seja, essa pessoa precisa ficar um pouco mais, vamos dizer, esperta com ela. Mas, mesmo a raposa sendo astuta, e vamos dizer na sua parte sombra, malandra, né? Nós precisamos tomar cuidado no nosso dia a dia em relação a essas, vamos dizer, questões que aparecem do nada e que nos fazem olhar com mais cuidado. Porque às vezes a gente está na pressa, passa desapercebido algumas coisas. Então, para não passar mais desapercebido, é importante começar a olhar para essa carta com um pouco mais de cuidado. Evite os desgastes, porque todas as vezes que nós não pensamos ou fazemos algumas coisas no piloto automático, o que acontece? Acontece que a colheita não é exatamente aquilo que você estava querendo. E aí vem o desgaste que é natural, né? O segredo para hoje, haja com astúcia. E não desperdice a sua energia. Para amanhã, no dia 10 de outubro, a Lua vai estar cheia no signo de Gêmeos. Lembra que eu falei, não compra hoje, né? Deixa para amanhã para fazer as suas compras, etc. Então, nesse período da Lua que se movimenta nesse signo do elemento ar, na temporada do elemento ar, Mercúrio conversando com Vênus, ou seja, é um diálogo interessante. Por quê? Faz nos mexer, faz nos movimentar, faz com que não só as ideias sejam, vamos dizer, aprimoradas, mas também podem ser colocadas em prática. E sexta-feira é dia de Vênus, né? Bom, nos estimula essa lua ao pensamento, amplia nossa curiosidade, né? Porque nós estamos nos últimos capítulos, nas últimas semanas, né? De Vale Tudo. Olha só o que a locutora acabou de confessar que é noveleira. Isso. Então, na segunda-feira, houve o desfecho que estavam esperando, né? Quem matou Odete Roitman? Mas, enfim, brincadeiras à parte, então desperta a nossa curiosidade. E a nova autora disse que não vai deixar as pistas muito fáceis. Mas eu acredito que cada um tem a sua suspeita. Para quem assiste, né? Bom. Muito bem.
A lua, então, ela estimula essa curiosidade, amplia a comunicação. Só precisa ter um pouco de cuidado com a sobrecarga mental, para que você possa entender que fazer uma ronda mental é bom, mas insistir em alguns pensamentos não. A carta para sexta-feira, dia 10, é a Cruz, que fala de provas e aprendizados espirituais. Junto com o 6 de Fogo, que é uma carta de reconhecimento após uma superação. Cuide da sua mente, celebre suas vitórias, sem necessariamente ter que aparecer na rede. Não é verdade? No sábado, dia 11, a lua vai estar cheia ainda no signo de Gêmeos. E as datas comemorativas são o Dia do Teatro Municipal, Dia Internacional da Menina, Dia do Deficiente Físico. Agora, o Dia Internacional da Menina, confesso que eu coloquei isso aqui, mas eu ia fazer outros comentários. Mas vamos seguir o fluxo, né? Que ainda temos muitos dias e muitas coisas para falar. A carta que saiu foi o Cavaleiro. O Cavaleiro é aquela carta que todas as pessoas que estão dispostas a entrar num novo relacionamento e ela aparece, nossa, que felicidade! Mas não é só sobre relacionamento, é também sobre novos projetos, novos começos. E por ter o 9 de água, ou 9 de copas, é uma carta de celebração. Então, que todos nós possamos começar a celebrar no dia 11 conquistas da semana. Nessa energia geminiana, ele não só traz as novidades, novos projetos, como ele também ativa notícias de movimento com propósito. Então, é muito bom para para fazer viagens curtas. Aquelas que você estava querendo fazer um bate-volta e ela fica bem gostosa. Satisfação emocional, por causa do 9, né? E temos também, nesse dia, você pode pedir ao universo, de todo o seu coração, alguma coisa que seja simples, mas celebre a sua manifestação. Por quê? Dia 12, nós temos... É um dia muito especial, não só porque é o dia de Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças, mas é quando a Lua entra no signo de Câncer. Então, Lua cheia, na regente Câncer, domingo, dia de Nossa Senhora, Dia das Crianças, pode ser um grande chororô. Pode ser um dia de muitas lembranças. Nossa Senhora Aparecida, eu estudei num colégio de freiras, Colégio Nossa Senhora Aparecida, até a 7ª série. E eram irmãs franciscanas, mas eu me lembro bem, no dia de Nossa Senhora, não é só porque a gente não tinha aula, mas tinham comemorações. E nós íamos na missa ali em Moema, na praça, onde tem a igreja de Nossa Senhora Aparecida. E é um lugar que me traz uma grande memória afetiva. Toda bruxa tem uma raiz católica. Não podemos esquecer disso. Mas, vamos lá, continuando aqui, senão eu vou entrar em outras... Também é o dia do corretor de seguros e é o Dia Nacional de Leitura e do Mar. A carta do Petit Lenormand para esse dia foi os pássaros, que também pode ser as corujas, que também pode ser as andorinhas. Essa carta dos pássaros ela é muito interessante porque ela fala de grupo, de time, de o social. E você, nesse dia,
Tente se reunir, tente estar com pessoas que agregam na sua vida. Tente fazer com que esse dia seja muito especial, que você possa celebrar o dia de Nossa Senhora. Além do que, a carta dos pássaros vem junto à carta do 7 de terra. E a carta do 7 de terra é exatamente aquele rapaz que ele fica assim com a mão no queixo e em cima daquela enxada, olhando para uma plantação. É a espera. Essa carta da espera nos traz um aprendizado, não só do que nós temos que aprender com o tempo, mas que o que for plantado vai ser colhido e terá bons frutos, porque quando você plantou, foi com amor. Então o resultado não pode ser outro. Muito bem, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa do dia 12. Eu falei do dia 12 de ser um dia intenso, além de ser domingo, além de ter a lua em Câncer, de ser uma temporada libriana, onde a gente busca um acolhimento, um reconhecimento. Além de ser feriado, faça suas orações. Elas serão muito bem-vindas nesse dia. E aí, na segunda-feira, a lua continua na sua fase. Continua não. Ela sai da sua fase de lua cheia e vai para a lua minguante. Numa temporada libriana. O que isso significa? Nós temos... Não adianta dizer que já resolvi tudo na terapia, porque não é bem assim. Nós estamos vivos em movimento e cada dia é um dia, e eu posso começar, meiar e findar alguma coisa num dia, mas eu posso começar, meiar e passar para uma outra tarefa porque eu ainda não pude resolver aquela. Tarefa dada, tarefa feita, tarefa executada. Mas existem tarefas que nem sempre nós podemos resolver de uma vez só. A lua estando no signo de Câncer vai fazer você relembrar de algumas coisas que já foram, que já passaram, mas que ficaram ali, cutucando, como se fosse uma pedrinha no seu sapato. Por gentileza, gentil, para você mesmo, para você mesma. Joga fora no lixo. Ou seja, joga fora todas as coisas que não precisam mais dessa jornada. Quando nós entramos na lua minguante, é o grande ritual do quê? Eu me liberto de você e liberto você de mim. Essa parte do eu me liberto de você e liberto você de mim vai fazer toda a diferença nessa próxima semana. Jogar coisas fora. Sabe aquelas bolinhos de notinha de recibo que você vai recebendo? Por gentileza, gentil. Tenta jogar fora. O externo reflete o interno. Então, todas as vezes que no nosso campo de ação eu tiver uma bagunça, e essa bagunça ela já está influenciando coisas, vamos dizer, do nosso dia a dia. Porque não adianta você querer resolver tudo num dia só, porque não resolve. Mas hoje, hoje não, na segunda-feira, dia 13, até o dia 20, quando a lua vai para a sua nova fase, entra numa nova lunação, aproveite para jogar fora tudo aquilo que você não precisa mais. E isso vai fazer a grande diferença. E no dia 13 é o Dia Internacional da Redução de Desastres Naturais. Dia do fisioterapeuta. Dia do terapeuta ocupacional. E a carta do Petit Lenormand é a casa, é o aconchego, é aquele momento em que eu preciso me preservar
para que eu possa enfrentar outras jornadas. É um momento de autocuidado, de limpeza energética do lar, como nós já falamos, e é um momento de se organizar internamente, restaurar o nosso equilíbrio emocional. E essa também é uma carta, junto com o Rei de Água, ela é uma carta do signo de Escorpião. E ela é uma carta do signo de Câncer, que reforça e redobra a questão do período, de sentimentos muito fortes. Como essa casa dá casa com o Rei de Água representa o nosso pai físico, o nosso pai que nos gerou. Se você nesse dia tiver alguma coisa ainda que você queira tirar, se desculpar ou se libertar com o seu pai, esse dia vai ser ótimo. E aí no dia 14, a lua está minguante, mas ela já sai dessa energia canceriana e vai para a energia leonina. E esse será o dia nacional da pecuária. E a carta desse dia é o jardim, junto com o 8 de ar. O jardim, ele mostra um jardim belo, florido, bonito, só que não, tá? Porque internamente você pode estar com a cabeça cheia de problemas, cheia de coisas que precisam ser resolvidas, mas não adianta pensar, precisa botar a mão na massa. E no dia 15, nossa, como passa rápido, né, gente? Já estamos quase no finalzinho do programa, olha lá. No dia 15 é o nosso dia do professor, dia das pessoas que fazem a mentoria, que fazem a entrega total de amor incondicional para instruir, ensinar, passar o nosso conhecimento para as pessoas. E nesse dia será a carta do livro, foi por acaso, né? E junto com o 10 de terra, estudar, se movimentar é, sem dúvida, o melhor investimento que você faz na vida. E é exatamente por isso, se você estiver com vontade de conhecer mais a seu respeito, fazer o seu mapa astral, passar por uma consulta comigo, fique à vontade, mande um WhatsApp para 11 99850 7946. Você pode acessar o meu site www.deborajazine.com.br para adquirir o seu exemplar do Senhor Tranca-Ruas e dos outros livros. Combinado? Então, me siga também no Instagram, @dejazine. E siga também no canal do YouTube. Será um prazer. E se você se inscrever, você vai ganhar 3 perguntas gratuitamente. E você curte também o último vídeo, manda para mim que você se inscreveu e curtiu, que eu respondo as suas perguntas. Bacana? Desejo uma semana maravilhosa, que as suas emoções sejam totalmente resolvidas, que isso é uma missão né? Um pouco impossível, mas se nós trabalharmos arduamente, com certeza teremos. Fique com a programação da Madrugada Astral e da Vibe Mundial e até a próxima semana. Grande beijo!